Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Silvani, tudo bem? Quem mais está entrando aí? Dá mais um minutinho para nós iniciarmos. Oi, Melissa, boa noite. Ainda temos uns 1 ou 2 minutinhos antes de nós iniciarmos. Então, contemplar aí aqueles que já estão chegando. Estão aí já na porta batendo aí para entrar. Muito bom. Hoje, como vocês estão vendo, quem vai dar hoje aí o esclarecimento serei eu, da palestra que nós tivemos na segunda-feira, e então que eu possa conduzi-la, que eu possa dar os esclarecimentos e passar para vocês realmente o que a gente, o que foi colocado naquela oportunidade. E vamos lá. Ainda deixa eu esperar um pouquinho mais ainda para que a gente possa iniciar. Ainda temos 1 minuto e vamos lá. Nós tivemos um problema, né, na segunda-feira, e nós não, a gente estava com internet, estava com tudo, me parece que houve ali algum probleminha com o Face, porque não transmitia, e quando transmitia oscilava, estava bem ruim, e foi até acho que comprometeu um pouco a palestra da Viviane que estava lá. Mas com certeza a gente hoje pode dar um esclarecimento melhor, tá certo? A gente ali começou bem, acho que quando foi 8h30 mais ou menos é que a transmissão ficou um pouquinho melhor. Mas não tem problema, hoje nós vamos começar aí de uma forma, espero que todos estejam aí me ouvindo, e vamos lá. Bom, já são 8 horas, vamos, muitos reclamaram aí, mas infelizmente não foi por nossa causa não. Naquele dia choveu muito e parece que houve aí alguns probleminhas com a transmissão, mas não tem problema. O capítulo, uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem, confortados, aí prontos para mais uma palestra, mais um esclarecimento, e espero poder transmitir a vocês o meu melhor para que vocês possam também, da mesma forma, receber e meditarmos sobre o que nós estamos aprendendo. Então, nosso capítulo hoje é o que tivemos na segunda, é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo é um capítulo bem interessante, como a gente costuma dizer, mas ele nos dá aí uma boa mensagem de nós refletirmos sobre o que cada um de nós está aqui nesse planeta fazendo, porque ele diz que muitos serão chamados e pouco os escolhidos. Ele começa no Evangelho com uma parábola da festa de núpcias. E esta festa de núpcias foi ali, Jesus, ele sempre colocava o seu pensamento através de parábolas, os seus ensinamentos através das parábolas. E ele diz que a parábola não se compararia ao rei, aos céus, né, quando o rei convidasse para a festa de núpcias do seu filho. Mas, num resumo bem, ele fez um chamamento para alguns daqueles que ele achou que deveriam vir e mandou os seus seguidores convidarem. Mas ninguém quis ir. Ficaram todo mundo ali, não vou. E o rei ficou bravo, né? Falou, poxa vida, por que não foram?
E aí ele mandou os seus soldados e mandou exterminar. E pediu, ele foi até as encruzilhadas lá, as ruas mais... E fez um novo chamamento. Pô, eu tenho tudo aqui, tem o gordo, tem boi, tem tudo aqui pra gente comer. Então ele falou, vem todo mundo pra cá. E aí a mesa do rei ficou lotada. Mas lá, quando ele entrou na mesa, ele deparou com um sujeito lá que estava com as vestes totalmente inadequadas para aquele momento. E ele expulsou aquele cidadão. Mas no resumo da ópera, vamos assim dizer, né? Depois vocês dão uma boa lida nessa parábola, porque é aí que começa essa história. Jesus, ele se colocava, por exemplo, os primeiros convidados foram os hebreus, e os enviados do rei são os profetas. Então a gente já pode mais ou menos girar que os hebreus foram os primeiros e eles não quiseram, mas os profetas foram para ensinar, foram lá para chamar, e muitos não quiseram nem sequer dar ouvidos a eles. É a mesma coisa para nós. Hoje, vamos pôr para o nosso dia, quantos padres, quantos como vou dizer assim, líderes religiosos, quantos profetas querem nos mostrar o caminho correto. E às vezes a gente não dá nem bola para eles, né? Eles estão aí mostrando para nós um caminho que a gente deve seguir, mas a gente pelo nosso conforto, pela nossa... a gente não quer seguir, não. A gente, não vou nessa onda, não. Aqui, vou fazer o que lá? Vou participar de um evento que, para mim, não tem muito a ver, não. Que é a questão dos nossos interesses. A gente sempre procura os nossos interesses, e nem sempre os interesses que procuramos são os interesses morais, e sim os materiais. E naquele momento, quando Jesus colocou essa parábola, era exatamente para que chamássemos a atenção de nós podermos estar mais preparados para entrarmos no reino dos céus. O que significa entrar no reino dos céus? É nós entrarmos de uma forma plena, inteligente, de uma forma sem muito sofrer, como a gente vem acompanhando. A gente já está aí no momento de entender esse processo de que nós, aquilo que fazemos na terra, é a forma pela qual seremos recebidos no mundo espiritual. E muitos vão ser os chamados, porque ele chamou todo mundo lá, o reino chamou. Todos foram. Agora, aqueles que estavam com a veste totalmente inadequada, não poderia participar daquele evento. E Deus, nosso Pai, chama todos nós para estarmos no reino dos céus. E Deus fala, venham todos para cá. Mas aqueles que ainda não estiverem preparados para sentarem-se à mesa, ele vai ser excluído e vai precisar reencarnar novamente para aprender, para evoluir, para conseguir estar apto, não só com as vestes, mas com a moral, com os sentimentos apropriados, para sentar-se à mesa, vamos assim chamar, do rei, do Deus, enfim, de onde nós fomos chamados. Então essa é a verdadeira, é o grande detalhe deste capítulo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por que poucos os escolhidos? Se nós acompanharmos o Evangelho, logo em seguida vem um subcapítulo que chama-se a Porta Estreita. Esse tema de porta estreita é muito bem conhecida na nossa vida material aqui, e muito bem conhecida nas igrejas, e principalmente nós da doutrina espírita, que vira e mexe nós falamos sobre a porta estreita. E o que significa a porta estreita? É muito fácil. Nós, como cidadãos deste planeta, nós buscamos as facilidades. Nós sempre vamos atrás daquilo que melhor nos satisfaz, do que melhor nós ajustamos.
E quando nos deparamos com algo que seja um pouquinho mais complicado, algum desafio que vai precisar de um pouco mais da nossa atenção, do nosso tempo, a gente põe do lado, a gente não enfrenta. E nós sempre optamos pela porta larga. E é isso. A porta estreita são para aqueles que realmente lutaram, que realmente se dedicaram a conseguir passar. Porque sabe que a porta estreita ela é um pouquinho mais difícil. Mas como nós optamos por isso, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões, o livre-arbítrio nosso, a escolha das portas, ela está a nosso livre-arbítrio. O Pai nos deu, olha, qual caminho você quer seguir? Este caminho ou por esse? E é aí que a gente sempre, a maioria de nós, e eu me incluo também, não estou fora, a gente sempre vai buscar o que é mais confortável, que dá menos trabalho, que não vai se expor, que, enfim, são aquilo que nós já sabemos muito bem por estarmos aqui neste planeta e a gente busca, infelizmente, sempre as facilidades. É uma grande verdade isso. Porém, quando nós despertarmos, quando nós descobrirmos todos esses detalhes, quando nós nos atemos a esse tipo de informação, aí sim, aí a gente começa a ter o desprendimento dos bens materiais, começamos a despertar para a nossa vida futura, onde as situações mais complicadas, muitas vezes, que exige de nós um pouquinho mais de esforço, é aí que esconde o grande tesouro. Aquele tesouro que está escondido. Quando a gente esconde ali, vamos brincar de tesouro, brincar com uma criança, de esconder um presente. Nós não colocamos o presente à vista da criança. A gente opta por esconder num lugar que seja um pouquinho mais difícil dele encontrar, porque senão bater o olho já está lá. E quanto maior, e quanto mais despertos, e quanto mais inteligentes, e quanto mais soberanos nós somos, mais difícil vai ser encontrar o nosso tesouro. Porque é com mais dificuldade que o nosso tesouro é mais valioso. E qual é o tesouro mais valioso? É aquele que a gente desperta para a espiritualidade de uma forma plena, de uma forma que a gente já começa a ter o discernimento da realidade, do que é certo, do que é errado. É um exemplo, mas eu acho que esse exemplo ele nos dá uma boa noção do que somos e do que precisamos fazer. Nas horas que nos encontramos ali desistindo de algo, que a gente se desperte, que a gente entenda, olha, estamos na porta estreita. Então não desista, não regrida. O tesouro está mais à frente. Vai, continue e você terá sucesso. Teremos pedras, teremos lagalhos, teremos uma série de interferências. Mas isso vai nos lapidando. Quanto mais pedras, quanto mais barreiras nós nos encontrarmos pela frente, melhores seremos, mais resistentes. Mais seremos, né? É como uma criança, pegamos lá duas crianças, a criança é totalmente mimada, os pais dão tudo para aquilo, então aquela criança não sabe o que é a necessidade de ter algo na sua mão, dela conquistar. E do outro lado temos uma criança que nada tem e batalha e tem que correr para conseguir aquilo que precisa. Qual dos dois serão mais resistentes às dificuldades? Obviamente aquele que não conseguiu de mão beijada. É aquele que teve que lutar, teve que batalhar para conseguir os seus objetivos. E é um exemplo lógico nesse momento. Porque se nós não nos tornarmos fortes, resistentes, nós vamos cair no primeiro tropeço e não vamos mais nos levantar. E qual vai ser a nossa decisão? Retornar. E aí a gente vai se deparar com aqueles momentos mais fáceis. É aqui que eu quero embarcar. É nesse que eu embarco. E é um grande exemplo. Então, a porta estreita, a porta larga, nos remete a esse raciocínio,
que cabe a cada um de nós fazer a sua opção de como enfrentar isso, de como nós encararmos as dificuldades que irão se apresentar pela frente. Então nós precisamos estar o quê? Fortes. Nós precisamos estar o quê? Aptos. E com o que a gente consegue isso? É com a religião, é com a fé de cada um de nós, é com acreditar. Tem uma série de fatores que nós estamos aprendendo a nos fortalecermos, principalmente na fé raciocinada. Eu falo da fé raciocinada porque nós vamos lá na frente conversar um pouquinho sobre isso, porque não adianta a gente ter uma fé que acredita em tudo e em todos, que qualquer um que chegue e fala, olha, vem para cá, vem para cá neste círculo, que todos que aqui entrarem serão vitoriosos financeiramente. E aqueles que estão do outro lado, se você for para lá só vai ter babaquice, não vai ter nada. E você se deixa levar por aquele que fala melhor, que tem nos lábios as palavras melhores, então você às vezes se ilude. E nós temos que ter o quê? A fé raciocinada e compreender aquilo que está sendo nos dito. Se o que eu estou ouvindo é lógico, se aquilo que eu estou nas palestras ou na igreja, ou quem quer que esteja ali ensinando algo para nós temos que entender e compreender e não acreditar nas coisas miraculosas, nas coisas impossíveis. Nós nunca vamos conseguir isso. Então é aí que nós temos que ter o quê? Raciocínio, a fé, ela é maior, está dentro de nós, e não acreditar em tudo que se fala. Muitas coisas serão ditas para nós e nem tudo será a verdade. Muitas são por interesse. Muitas coisas que a gente está ouvindo hoje, quantas pessoas nos iludem por ganância, por interesse, nos conduzem a esses caminhos. Então nós temos que ter o discernimento, a escolha, o caminho correto que nós temos que seguir. Continuando no nosso evangelho, diz lá, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por que ele está dizendo isso? Porque muitos de nós acreditam que elevando o pensamento ao Pai, acredita que pedindo perdão, eu cometi um erro, vou lá na igreja, meu padre, eu vim aqui me confessar, Senhor, Senhor, me perdoe. Ele vai lá e perdoa, como todos nós. E isso vira uma rotina e que não resolve nada, porque se você não tiver aí o entendimento do seu erro, ou o entendimento de quando você se eleva, quando você se coloca diante do Pai em coração e mente, se você apenas tiver nos lábios, vamos dizer, uma prece que você faz sem o coração, não tem validade nenhuma, não resolve. E é o que ele está dizendo aqui. Então, quando nós elevamos o pensamento a Senhor, Senhor, me ajude, eu preciso de um bom emprego, mas não sai de dentro da sua casa. Senhor, Senhor, eu cometi aquele erro, mas foi por uma necessidade, foi por um momento. Não sei, depende daquele momento, depende da necessidade, depende da forma como nós nos posicionamos. Então, essa questão de nós nos enganarmos a nós mesmos tem que ser colocada e tem que ser avaliada por nós. Como muitos matavam em nome do Pai, em nome de tal pessoa, em nome de Deus, eu vou fazer cometer esse ato. Então aí entra a real necessidade de nós termos a fé raciocinada. Aí que nós precisamos nos conhecer, nos transformarmos moralmente, para que quando nós nos elevarmos perante o Pai, dizer Senhor, Senhor, seja dito do coração e não de boca para fora. Porque nós sempre vamos buscar na palavra do Senhor algo para nos confortarmos. Então, se eu errei, se eu estou caminhando por um caminho errado, ai Senhor, me proteja. Eu estou no caminho errado, mas o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, mas eu estou no caminho errado. Gente, isso é um discernimento individual, é uma questão de discernimento de cada um de nós, de qual caminho escolher.
Então não adianta nós buscarmos as facilidades e depois buscar, Senhor, Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude, Senhor, me faça isso. Não adianta. O Pai, quando nós nos colocamos com a alma, com o coração, com certeza, Ele nos ouve, nos perdoa e nos dá o caminho a seguir. E Ele nos direciona. Ó filho, tudo bem. Em vez de você agora colher colher estes frutos que estão aqui, jogados no chão, tente pegá-los na árvore. Vá lá, tente subir num galho de árvore, tente buscar aquela fruta que está sadia ali. Tenha um pouco mais de ação e não fique esperando as coisas caírem do céu. Senhor, me ajude, Senhor, me perdoe. Mas perdoar se você todo dia comete um erro. Então, essa questão de só elevarmos o pensamento ao Pai e pedir perdão, dizer Senhor, Senhor, me ajude, nós temos que raciocinar, temos que entender e ter vergonha de dizer e levar um pensamento ao Pai, sabendo que você está enganando. Ele sabe dos nossos sentimentos. O Pai, através da espiritualidade, dos seus anjos, dos mentores, de toda a equipe que nos serve, porque o nosso contato com Deus maior ainda é através dos seus anjos, dos seus espíritos de luz, dos mentores. São eles que levam e trazem muitas das nossas necessidades. Eles são os nossos intermediários. Existe a nossa conversa direto com o Pai, porque aqui dentro tem o fluido, tem a essência divina que nos liga direto com o Pai. Mas Ele sabe, através dos nossos sentimentos, o que nós estamos ali colocando de boca para fora. E muito mais próximo de nós, na nossa razão, no nosso dia a dia, dentro do nosso planeta, existe isso que eu estou dizendo, os nossos irmãos de luz que nos ajudam, que nos mostram o caminho, que têm a paciência de estar sempre nos explicando para nós as coisas certas, explicando para nós não errarmos, explicando o quanto nós devemos seguir aquela porta estreita. Então que nós tenhamos um pouquinho de cuidado para não colocarmos para nós não colocarmos uma palavra solta de Deus na boca sem ter o coração falando, né? Acho que dá para entender isso. E aqui diz, e caminhando, vamos lá. Caminhando se dá, então diz assim, se dará aquele que tem. Esse item é até interessante. Por que vai ser dado mais aquele que tem e menos aquele que não tem? E no Evangelho tem ali um exemplo muito, muito bacana, que ele diz assim, o fazendeiro cultivou a terra, tal, uma fazenda enorme, eu vou colocar para os nossos dias aqui, tá bom? Para uma compreensão melhor. Então tem um fazendeiro lá com não sei quantos alqueires de terra, maravilhoso, e você vê a fazenda do homem ali, nossa, todinha com plantação, aquela coisa maravilhosa, que é até gostoso da gente ver quando viaja assim, tá numa estrada bonita, a gente vê aquela plantação bem cuidada, direitinho, tudo bonito. E o fazendeiro, puxa, cara, aí esse fazendeiro morre. E quem arca com toda essa terra é o filho. Não passa um ano, aquelas terras estão totalmente improdutivas, sem trato, sem cuidado. Então, não adianta eu dar algo. E o que vai acontecer para este filho que recebeu toda aquela fazenda e não soube cuidar? Ele vai perder. Então, não adianta nós darmos, Deus dar para nós algo grande se nós não podemos cuidar. Então, nos é dado aquilo que nós podemos cuidar, aquilo que a gente pode receber e não querer almejar as coisas dos outros. Quando Deus nos dá o dom, aqui ele até coloca da mediunidade, e nós temos médiuns maravilhosos, com vidência, clarividência, com a psicografia maravilhosa. E por que não dá? E esse médium que tem esse dom, que tem todo esse poder, enfim,
ele tem que ser, ele tem um poder imenso, ele tem uma, Deus lhe deu ali alguns dons que se tivesse, por exemplo, para Chico Xavier, vamos colocar lá para Chico Xavier, os dons de Chico Xavier eram maravilhosos. Aí vem lá o Aidar e dá o mesmo dom no Chico. Meu Deus, eu não vou conseguir conduzir aquilo de forma nenhuma. Uma pela vaidade, outra pela ganância e outro pelos mais erros que eu devo ter, que não se compara nem aos pés de Chico Xavier. Então, eu tenho aquilo que eu mereço. Então, é dado aquele o que ele pode. Então, se alguém tem muito mais do que eu, ou para nós, que a gente possa compreender. A gente às vezes observa um grande diretor, um grande dono de uma empresa, um diretor. Se a gente soubesse os problemas que passam na cabeça, você fala, não, mas ele tem um iate, tem uma fazenda, tem isso, tem aquilo, tem outro mais. E eu aqui, meramente um mero funcionário, não tenho absolutamente nada. Eu recebo apenas a miséria do salário que ele me dá. Para mim está sendo dado o quê? Ó, desse tamanho como funcionário. Agora o outro lá. Só que, vamos trocar de lugar? Vou para o lugar do empresário e ele vem para o meu lugar. Eu afundo aquela empresa em alguns dias, em alguns meses. Eu não tenho capacidade de dirigir uma empresa. Então, é dado a determinadas pessoas aquilo que eles podem conduzir. E isso nos mostra, nos remete a nós não termos ciúmes ou pleitear às vezes coisas que nós não podemos alcançar. Então, se nós temos pessoas ao nosso lado, aquelas grandes figuras, é porque Deus deu para ele aquilo que ele precisava e aquilo que ele pode carregar. E não deu para mim, porque senão eu vou pegar aquilo lá, ó, eu vou destruir em pouco tempo. Não preciso falar mais nada sobre isso, né? Tá bem claro. Reconhece-se o cristão por suas obras. É aquilo que eu estava falando lá, da fé raciocinada. Jesus coloca na árvore que dá frutos, a árvore que dá frutos bons, bonitos, essa é uma árvore que nós podemos confiar. Aquela árvore que não dá frutos, que os galhos mal conseguem sobreviver secos, é uma árvore que não tem frutos, não dá para nós saborearmos. E é o que eu estou dizendo. Quando nós reconhecemos, nós vamos reconhecer o cristão pelas suas atitudes e não por muitas vezes daquilo que ele fala. O bom, ele diz assim, o bom cristão é aquele que ele age, ele fala, ele demonstra. E é esse tipo de criatura que nós devemos ouvir, compreender e seguir. Mas nós temos que tomar cuidado com aquelas palavras dóceis, aquilo sabe, que a gente fica assim, oh meu Deus, que pessoa, que médium, ou que padre, ou que aquilo. Muitos ficam encantados. E às vezes esta criatura, ela leva para um desastre maior. Tem um grande exemplo para dar nos Estados Unidos, quando um pastor, ele levou para a morte mais de 1000 dos seus discípulos. Ele conduziu dizendo que a morte, que aqueles que se suicidassem, iriam encontrar com ele no reino dos céus e teriam tudo aquilo que podíamos imaginar. E os seguidores cegos ouviram e seguiram esse pastor e se suicidaram, todos eles. Isso foi até verídico aí nos Estados Unidos. Porque esses infelizes não tiveram discernimento de ouvir, de compreender, de saber o que realmente um homem pode dizer de palavras boas, seguir uma religião, seguir alguém que leve para o caminho do bem, que leve, mas não através das facilidades. Desconfie, gente, não acredite naqueles que têm o doce na boca, mas que está com outras intenções. Muitos são aqueles que querem conduzir multidões com favorecimentos. Você vem para a minha igreja que você vai se tornar um homem rico.
você vai ter empresa, você vai fazer isso. Gente, isso não acontece. Ninguém que seguirá a doutrina kardecista será mais rico ou mais pobre, terá menos problemas ou mais problemas. Essa é a verdade. Não adianta vocês acharem que quem segue a doutrina kardecista, a doutrina de Jesus, é aquele que vai ter as melhores facilidades. Negativo. Quanto mais se dá, mais será pedido. Nós, kardecistas, nós temos o esclarecimento e nós não podemos levar as facilidades e sim fazer o quê? Tornar aqueles que estão ao nosso redor mais fortes. Olha que coisa interessante. Nós nos tornaremos mais resistentes, mais fortes, mais poderosos para enfrentar as dificuldades. Aqueles que falam, não, eu entrei naquela igreja, naquele lugar, eu comecei lá a frequentar e depois de algum tempo eu já estava trabalhando, já estava com minha própria empresa. Foi a religião que fez isso? Foi o padre que fez isso? Foi Deus que fez aquilo? Não. Foi a pessoa, a fé dela, a coragem. Foi ela própria que fez, arregaçou os braços, foi para o trabalho, acreditando em Deus, acreditando realmente naquela palavra. Então, a fé, ela é importante para nós? Sim. As boas palavras, os bons conselhos? Sim. Mas não se deixem levar, porque nem todos vão se tornar empresários. Nem todos vão ficar ricos. É aquele um ou outro que tenha, que foi dado para ele a oportunidade e ele tem condições de conduzir aquilo. Mas nós temos que fazer o que? É trabalhar, é estudar. Nós temos que buscar a verdade, como nós estamos fazendo agora. Isso sim é ser um espírita. Isso sim é ser católico, ser cristão, ser evangélico. Acreditar e fazer pelas suas próprias mãos. Orar a Deus, pedir inteligência, pedir forças para encarar as dificuldades. Aí sim, este que está falando desta forma, sem enganar ninguém, é um desses cristãos que você vai reconhecer pelas suas obras. Você vai entender, ninguém está enganando ninguém a seguir este ou aquele. A boa doutrina kardecista, a boa casa espírita, a boa igreja, enfim, é aquela que te traz e te fortalece para você ter forças para conquistar, para você ir em frente, não se deixar cair no meio do caminho, porque quando o caminho aquilo que nós estamos falando no início, aquele moleque que teve tudo, que não tem forças, na primeira pedra ele vai retornar pela porta e vai querer pela porta mais larga. E é isso. Não adianta a gente querer buscar facilidade. Eu vou na igreja lá, eles vão me dar de tudo. Papo furado, você vai ter que até às vezes pagar para entrar naquela bendita daquela igreja. Muitas igrejas recebem, tem ali os pastores às vezes precisam, mas depende, eu não quero denegrir nenhuma outra religião aqui, pelo amor de Deus, mas é que cada discípulo, cada cidadão saiba ouvir e não se deixe enganar pelo falso verbo, pela palavra mole, pelo enganar, porque existem muitas criaturas, muitos pastores que vêm com o dom, vêm com todo aquele preparo para conduzir as suas ovelhas e ele prefere ir pelo caminho da porta mais larga e conduz todas as suas ovelhas, entram todo mundo na mesma porta, que não é esse o caminho. Então é esse discernimento, essa divisão que nós temos que ter, a inteligência. Por isso a doutrina kardecista, ela nos remete aos ensinamentos, aos estudos, para que nós possamos ter o discernimento da verdade, compreender o que é certo e compreender o que é errado. Então, reconhece-se o cristão por suas obras.
aquele que te ensina, que mostra, que ajuda o próximo, que faz a caridade, aquele que te mostra o caminho certo sem facilidades, segue, pode seguir. Ele está cheio de boas intenções e não é um falso profeta. E com isso, eu acho que eu já dei aqui uma boa pincelada, foi até rápido demais, mas já chegamos aí a 8h30 e deixo aí vocês, se quiserem, se precisarem, né, as perguntas e respostas. Eu espero, assim, eu fiz um resumo bem rápido, para que vocês possam ter, aqueles que tiverem com alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, a gente está sempre aqui disposto a esclarecer, tá bom? Mas é importante isso que nós estudamos hoje, né? Porque a gente vê tanta gente, meu Deus do céu, mas a gente precisa compreender. São pessoas, às vezes, muito inocentes, que se deixam levar pela boa, sabe, por se enganar. Então, que a gente é o que a gente chama de ter você ouvir. E nós mesmos da doutrina kardecista, da nossa religião, nós temos que tomar cuidado com que aqueles que estão à nossa frente falando. Nós temos que pesquisar para ver se aquilo que está sendo dito é a verdade, se aquele palestrante não está equivocado em determinadas colocações. Nós temos que ser muito rígidos nisso também. E eu mesmo posso aqui dizer algo, às vezes errado, ou falar alguma coisa que não é a verdade. Então, a gente precisa e até falar, você falou tal isso, tal aquilo, você tem no Evangelho, ou ali está dizendo outra coisa, porque a gente tem que caminhar. E uma coisa importante que eu sempre comento para nós, kardecistas, é de nós não ficarmos encantados com o mundo que se coloca ao nosso redor de informações por exemplo, de esferas superiores e disso, daquilo. Nós primeiros, o kardecismo, ele nos dá para nós estudarmos a base. E eu repito sempre para vocês, a base é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, é o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. A partir do momento que nós conseguirmos estudar esses 5 livros, estarmos com ele mais ou menos apto, a gente pode começar a buscar muitas coisas que ainda a gente está aprendendo, muitas coisas que a gente ainda não está preparado para ouvir, mas quando você está preparado com base, você pode ouvir o que for, mas você não se deixa levar pelo doce das palavras. Deixa eu ver aqui. A espiritualidade de um dom a uma pessoa que seja esse dom qual for, eu não recebi, mas no decorrer da minha vida, dependendo de como me portar, trabalhar com a espiritualidade, eu posso receber algum dom? Sem dúvida, sem dúvidas. Porque isso vai do nosso livre-arbítrio, a minha bondade, a forma como eu conduzir. E o melhor caminho, quando a gente quer receber esse dom, no caso espírita, Melissa, você fez uma pergunta muito, muito bem feita, eu gostei dessa pergunta, é nós nos envolvermos numa casa, começarmos com humildade ali, fazendo os trabalhos primários, estudando, fazendo, você desenvolve. Quantos de nós já não ouvimos falar o desenvolver de uma mediunidade? É dentro de uma casa espírita, porque lá a gente estuda, a gente ensina o desenvolver da mediunidade. E isso desenvolver, ele precisa estudar, precisa compreender. E no momento que você está ali estudando, está frequentando a casa, está se envolvendo com as tarefas, está ajudando esse, está ajudando aquilo, está ouvindo, está participando, você começa a desenvolver os seus sentimentos os seus sentimentos e a sua mediunidade. Porque nós sabemos que todos nós temos o dom da mediunidade.
Uns mais aflorada, outros menos. Mas todos nós somos médiuns, todos. Só que aqueles que estão aprendendo, que estão ali envolvidos, que não estão com aquele dom assim, borbulhando, né, não tem as evidências, nada, tem que conquistar. Nós temos que buscar a conquista, porque a gente, lembra quando eu falei que a gente está aqui na Terra para carregar a nossa cruz? Do peso que a gente tem, quando eu começo a eu querer buscar, eu vou buscar a necessidade, eu vou buscar a dificuldade, eu vou buscar a necessidade das pessoas, eu estou ultrapassando, eu estou, vamos por assim, melhorando, eu estou dando capacidade para um corpo, para o meu espírito, de carregar uma cruz maior. Então, aquele que não tem aquela condição toda, não tem problema também, mas está ajudando. Nós tínhamos no primeiro uma casa maravilhosa, que até hoje eu não canso de elogiar, foi a casa do Dr. Eduardo Monteiro, Grupo Espírita Dr. Eduardo Monteiro, aqui em São Bernardo. Eu aprendi muito com eles, muito. E o que nós tínhamos ali, às vezes, nós tínhamos um senhor que era até da diretoria, ele não via, ele não dava, ele não tinha nenhum tipo de mediunidade, nenhum, mas era aquela pessoa maravilhosa, o senhor José, que no decorrer ele fazia ali as consultas, ele dava o passe, mas nunca teve oportunidade de ter a clarividência, de psicografar, de ter aqueles dons que chamam muita atenção das pessoas. Mas ele era o médium número 1, ele era a pessoa mais bem querida da casa, e sem muita mediunidade, mas ele trabalhou e progrediu. E com certeza ele ampliou a sua capacidade. Então, Melissa, pode sim, nós somos capazes de melhorar. A Laura, as dificuldades sempre temos que enfrentar, mesmo podendo, de alguma forma, deixar para trás? Olha, Laura, depende se nós deixarmos tudo para trás, nós não vamos alcançar nada. Então é preferível nós não deixarmos as coisas que nós podemos conquistar e ir deixando para uma outra encarnação, deixando para um outro dia. Eu acho que nós precisamos olhar e não deixar escapar nada. É preferível, muitas vezes, a gente trabalhar, por exemplo, eu tenho ali vamos dizer que eu deixei para trás ali um mal-entendido com o meu irmão, por exemplo. Eu não perdoei pelo ato que ele me fez. E isso eu estou deixando lá, mas estou fazendo um monte de outras coisas boas. Mas será que eu estou fazendo outra coisa, mas tem algo dentro de mim que diz que eu teria que voltar um pouquinho lá e pedir perdão para o meu irmão. Então, as conquistas, sempre vão ter boas conquistas, sempre vão ter oportunidade de nós crescermos. Mas eu vejo assim que nós devemos nos preocupar com aquelas que mais nos chamam a atenção, mais nos relembram, mais nos faz repensar. Essas são as verdadeiras necessidades que a gente não deve deixar. O amor, o perdão, a caridade. Eu posso ter outras ações, mas tem umas, Laura, que não dá para deixar. As dificuldades, muitas vezes, que eu deixei lá atrás, não é legal deixar. É melhor a gente parar um pouco. Às vezes a gente quer pegar o céu com as mãos. A gente quer ter tudo e fazer tudo. E às vezes a gente deixa de tratar o que está do nosso lado. Às vezes a gente preocupa com o vizinho e não cuida da própria família. Então precisamos ter um pouquinho de cuidado com isso. Porque cada um de nós, sabe muito bem o que eu preciso conquistar. E uma dificuldade que eu não resolvi, ela pode ser muito importante para mim lá na frente. Tá bom? O senhor José, pessoa maravilhosa. Você conheceu Cristina? Ah, Cristina, com certeza, Cristina. Tenho saudades dele até hoje.
né, que já desencarnou, mas foi meu mestre, um dos meus mestres na casa do Dr. Eduardo Monteiro. Maravilhosa, um ser maravilhoso. Se eu tenho um dom... Bom, já respondi essa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Se eu tenho um dom, por exemplo, de... Ah, tá, desculpa. Se eu tenho um dom, por exemplo, de visualizar espíritos, mas tenho medo desse dom, eu posso pelo livre-arbítrio, escolher não desenvolver? Mais tarde, posso ter que arcar com essa decisão? Com certeza. Vamos lá, Melissa. Se Deus lhe deu esta oportunidade de ter a visão, o que você acha que você deve fazer? Com certeza, Ele já te deu um sinal. Ele já lhe deu um caminho, já te deu, ó, médium Melissa. Não sei se é o seu caso, tá? Mas se Ele já te deu o dom de ver, é porque você precisa desenvolver, você precisa entender. E às vezes nós temos que enfrentar os nossos medos. Eu sei que não é fácil a mediunidade da visão, porque a gente tanto vê o bem como o mal. Mas a gente indo numa casa espírita, estudando, trabalhando, você vai ser desenvolvida, você vai ser preparada para ter esta visão. E não fugir dela. Lembra, Melissa, a gente tem que encarar as nossas dificuldades e não fugir dela. Ainda mais quando é um dom que vem de Deus. Esse dom é maravilhoso. Então, se Deus me deu, eu tenho que entender de que forma eu vou utilizar. Tá certo? Então, que a gente, se você deixar isso, você está deixando de ajudar alguém lá na frente com a sua mediunidade da visão. Talvez você, através da sua mediunidade, pode olhar numa circunstância e ajudar aquele que está do outro lado de lá com uma palestra, uma coisa boa, uma palavra boa, um sentimento bom, ajudar aquele que está do lado. Então, Melissa, se aquele que tem este dom, eu acho que tem que pegar com unhas e dentes e enfrentar. E a gente tem casos de crianças que já vêm com esse dom e a gente esconde um pouquinho por um período, porque uma criança de 3, 4, 5, 10, 12 anos, como a gente tem lá às vezes na casa, ela não compreende muitas coisas, mas tem o dom da visão. Então, em boas casas e se permitido por Deus, a gente consegue ali deixar por um período até alcançar a maioridade, 18 anos, e lá aquilo continua. Porque quem somos nós de proibir, de não deixar ver? Olha só o tamanho do problema. Então, a gente consegue, por um período, esconder colocar um véu sobre aquela criança, mas quando ela chega na sua maturidade, na sua situação de adulta, 18, 19 anos, volta tudo. Por quê? A necessidade dela dar continuidade àquilo que Deus lhe deu. É um dom. E se Deus deu o dom da mediunidade, o que significa, Melissa? Que a gente pode carregar. Tem tudo a ver com aquilo que a gente estudou hoje. Se foi me dado este fardo para eu carregar, é porque eu posso. Eu tenho condições de carregar. Então, se eu estou com algum problema, se eu não estou entendendo, procure, vá numa casa espírita, porque é numa casa espírita que você vai resolver isso. Não adianta você ir na igreja, porque lá eles não vão entender. Então, uma casa espírita vai te ajudar, vai te esclarecer, vai te fortalecer e vai lhe dar ferramentas para que você possa conduzir a sua mediunidade. E é na casa espírita, talvez, que você consiga dar esse modelo de caridade para muitos que lá se encontram. Tá bom? O que mais? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Kardec, muito importante, os livros da doutrina espírita que Kardec codificou. Sem dúvida, Cris, sem dúvida. É a base de tudo, é a base da doutrina.
Kardec, ele fez a codificação, ele estudou os espíritos através da equipe de médiuns que ele tinha no momento, naquele ano de 1850, nessa década. Ele através dos médiuns que recebiam dos efeitos que aconteciam das mesas giratórias, dos médiuns, e através dos irmãos de luz, dos espíritos de verdade, que trouxeram toda a mensagem da codificação da Bíblia. Olha a importância. Foi um dos momentos mais sublimes do kardecismo, onde a Bíblia ela foi interpretada por espíritos de luz, e não por seres humanos como nós, que transformamos, que deduzimos, que copiamos ou que traduzimos a Bíblia de Jesus, os ensinamentos, para nosso próprio beneficiamento. Porque a Bíblia, esses ensinamentos que tem na doutrina kardecista, ela é o despertar, é a forma melhor de nós enxergarmos a verdade que Jesus nos colocou. Quantas aqui a gente já falou sobre isso e vamos continuar colocando estas lições maravilhosas que nós temos, não é, Cris? Então isso é maravilhoso. Aqueles que têm a base dos 5 livros está preparado para qualquer coisa, para entender qualquer religião, para compreender, e eu entendo justamente nesse ponto que é onde a gente consegue ter todo o nosso discernimento moral, entender o que é fé, o que é raciocínio, o que é religião, enfim, a gente entende tudo o que acontece nesse planeta. Muito bom mesmo. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Hoje estou sem a secretária que está tendo aula hoje. Todas as pessoas que começam, deixa eu ver aqui. Todas as pessoas que começam a fazer parte da nossa vida, temos algum resgate com elas? Laura, isso é primário. Todas as pessoas que começam a fazer parte da nossa vida, com certeza, a maioria, óbvio, nós temos pessoas que estão muito próximos de nós, às vezes por trabalho, necessidade, mas aquelas que principalmente vivem conosco dentro dos nossos lares, eu não tenho dúvida que lá é onde se escondem as necessidades do perdão, do amor, da divisão e até então de receber. Muitos de nós somos colocados em alguns lugares para ajudar e não para receber. Mas é aí que se começa realmente a fazer parte da nossa vida e da parte de nós tratarmos do perdão, do amor, da caridade. É na família, é no amigo. É onde a gente descobre o nosso inimigo, muitas vezes, que eu tenho que trazer ele para cá. Com certeza, Laura. As pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que a gente precisa tratar. E olha, se você olhar para a direita, para a esquerda, você sempre vai ter alguém que não te compreende. Você vai ter sempre alguém que vai te criticar. Você vai ter sempre pessoas do seu nível, do seu conhecimento, do seu momento, que nunca vão estar 100% com você. Por quê? Porque há necessidade desse convívio, há necessidade de nós nos ajudarmos uns aos outros. Então, tenha certeza que lá esconde sim uma grande oportunidade do crescimento. Com os nossos amigos, com os nossos familiares, com aqueles que trabalhamos, com aquele chefe difícil, com o marido com problema, com a esposa com problema, com o filho com problema. É aí que se escondem as verdades. É aí que nós temos que cavar ali, sabe? Ir descobrindo o porquê que eles estão ao nosso lado. E nós facilmente descobrimos isso, porque a gente sempre vai ver o quanto eu preciso perdoar, eu tenho que ouvir, eu tenho que às vezes baixar minha cabeça e aceitar, como a gente já vem dizendo em outras oportunidades. Aproveite esta oportunidade, aproveite esses amigos que nós temos ao nosso redor, porque ali tem sempre uma necessidade para a gente trabalhar, com certeza. Tá bom? E espero
espero que eu tenha cumprido o meu papel hoje. Espero que já são quase 9 horas. Se alguém quiser ainda fazer uma pergunta, está aí digitando, só dá um sinalzinho, a gente aguarda, tá certo? Eu entendo que o que a gente tinha comumente aqui de falar sobre esse capítulo, na minha vida, só se eu deixei faltar aqui, escapar alguma coisinha, aí vocês me ajudam a não deixar. Não me deixem escapar alguma coisa, tá bom? Vamos lá, Laura. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua participação, Laura. Eu que agradeço. Sem vocês que estão aí, a gente não é nada desse lado. E sempre lembrando, nós estamos lá na Casa Recomeço, no bairro do Jordanópolis, lá na rua Mejica Ledesma Sequeira Rodrigues, 374, às segundas-feiras por enquanto. A nossa casa já está fazendo um trabalho lá, iniciando um trabalho espiritual, seguindo ainda as questões de separação, com máscara, todas essas questões aí que a gente sabe. Não está tendo o passe individual, mas tem um trabalho muito bonito da espiritualidade no passe coletivo. A equipe médica tá lá ajudando muita gente, a equipe do irmão José da mesma forma, muitos estão recebendo, muitos que estão na tela do outro lado, eu entendo que também estão recebendo, e na próxima segunda-feira estaremos mais uma vez com o capítulo 19. Olha que bonito esse capítulo, hein? A fé transporta montanhas. Temos muito que aprender com isso. Não sei quem vai fazer esse capítulo, se sou eu ou se é uma outra companheira lá, mas estaremos de qualquer forma juntos nessa oportunidade. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, bom repouso e que possamos estar todos nós novamente unidos na próxima semana para a gente entender. E teve uma pergunta aqui, Melissa. Queria muito que vocês abrissem aos sábados e à tarde. Eu moro um pouquinho longe para ir à noite com minha filha. Quem sabe uma hora dá certo. Melissa, a gente tem aí alguns desafios. Nós temos ali um trabalho de segunda-feira. A gente estava ainda, quando estava querendo começar na quarta-feira, aconteceu toda essa pandemia e retornamos para estaca zero. E o sábado está na nossa mente. Eu sei que tem muita gente que gostaria de ir aos sábados, que trabalha, que estuda, mas não sei, dependendo aí, porque eu tive uma experiência assim, não que eu desisti, a gente, por 5 anos, lá no Eduardo Monteiro, aqui no Jordanópolis, por mais de 5 anos, nós abrimos todos os sábados. Tinha 1 ou 2 pessoas só frequentando a casa. E ainda hoje eu acredito que esteja nesse número de pessoas. Nós temos que batalhar, temos que ir em frente. Mas eu vejo, às vezes, que a quarta-feira seria mais útil do que o próprio sábado para o trabalho. Mas, não sei. Eu muitas vezes eu sigo as coisas que a espiritualidade vão nos mostrando os caminhos. Pode ser que um desses seja de nós abrirmos aos sábados. Quem sabe? Vou repensar mais uma vez e se vocês me apoiarem, falar, olha, estaremos lá, eu posso, sei lá, a gente pode tentar fazer uma palestra de sábado, promover como experiência para ver como é que a gente conduz, porque a gente ainda não está tão grande assim com o número de médiuns. Temos poucos médiuns trabalhando, temos necessidade de nós assim, né, de educar, de promovermos mais médiuns. Então nossa casa só tem 3 anos. Eu sei que tem um grande desafio pela frente. Eu sei que a espiritualidade, nossos amigos de luz, eles nos dão bastante apoio para que a casa ela possa abranger e atender cada vez mais o número de pessoas. Mas vou guardar isso comigo, quem sabe?
a gente promove aí algum dia, um sábado, com uma palestra que a gente possa fazer e a gente possa se conhecer. Talvez aí no sábado, às 14 horas, não sei se é um horário que não... Eu fico, às vezes, eu posso fazer um desabafo com vocês, às vezes eu fico tão... Eu vou pôr o meu ciúme para vocês, tá? Às vezes eu passo no domingo, 8 horas da noite, 6 horas da tarde, eu passo nessas igrejas, essas casinhas ali, casa evangélica, igreja, lotada. Gente, lotada. Vejo no sábado as pessoas tudo bem vestidinhas, sabe, tudo arrumadinho e tal. E não importa o horário, no sábado de manhã, sábado à noite. E nós espíritas, olha, me perdoe esse desabafo para vocês. Não temos essa garra. A gente não tem essa assiduidade. Eu não sei se é o nosso livre-arbítrio, o que pega conosco. Mas eu não vejo aquela união dos espíritas, assim, puxa vida, vai abrir a casa no sábado, nossa, ter pessoas, ter médiums, ter trabalhadores, pra gente, né, eu tenho uma vontade tremenda de fazer um grupo de jovens, de lidar com jovens, e muitas vezes a gente não tem nem jovem na casa, então a gente fica naquela ansiedade de progredir, mas tudo ao seu tempo, tudo tem a sua hora e eu tenho que aprender a esperar também, tá bom? Então me perdoe se eu me desabafei um pouquinho com vocês, mas é que eu olho às vezes uma casa cheia, é no domingo, 6, 7 horas da noite, tá todo mundo lá com música, cantando e alegre, e eu às vezes a gente fica ali com uma ou duas pessoas para tentar dar continuidade. Me perdoe, gente, mas pode ser que seja uma forma de nós despertarmos também e aguentarmos isso, tá bom? Um beijão para todos vocês, uma boa noite, um bom terminalzinho aí de semana, amanhã já é sexta-feira, um final de semana com bastante carinho, bastante amor, união da família, abrace-se, beijem, amem-se uns aos outros, perdoe principalmente aqueles que estão do nosso lado. Muita paz e muito amor. Beijão. Boa noite a todos.